Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso TED e hoje a gente vai dar continuidade à parte de gramática e eu quero mostrar aqui para você como é que está o fundamento em relação a essa questão gramatical, certo? Então, nós já vimos muito da parte de gramática, principalmente a parte de pronomes, certo? Então, é, nós vimos a questão dos substantivos em inglês, contáveis e incontáveis, os plurais dos substantivos, também vimos aqui a questão dos pronomes, né? Os pronomes em inglês, os pronomes pessoais, pronome sujeito, objeto, indefinido, demonstrativo, reflexivo, relativo, possessivo, os question words, this e that, nós também vimos que aqui é a parte de demonstrativo, né? E aqui também a parte de reflexivo e pronome, praticamente a gente viu tudo de pronome. Vimos também a parte dos quantificadores, então veja que o assunto está bem completo. Já vimos um pouquinho também a respeito de preposição e algumas conjunções, palavras que linkam aí, advérbios também nós já vimos alguns. E agora a gente está vendo os verbos para poder trabalhar bem, fechar bem com essa questão do assunto do inglês, certo? Então, nós vimos alguns phrasal verbs, vimos sobre a questão dos verbos auxiliares, e aí também já vimos alguns verbos modais, e a gente está entrando agora nos tempos verbais, certo? E aí quando a gente fala a respeito dos tempos verbais, a gente já falou aqui do present continuous, quando a gente viu o verbo to be. Verbo to be também já foi visto, é um assunto que está ligado à parte de verbo. Vimos o simple present, e aí agora a gente vai passar para o simple past, só que antes da gente passar para o simple past, é interessante a gente ver um pouquinho sobre a questão dos verbos irregulares em inglês. Por quê? Porque quando a gente entrar em simple past, é aí que realmente a gente vai falar um pouco mais dos verbos irregulares. Então, vamos só dar uma olhada aqui a respeito desse assunto. Então, os verbos em inglês são classificados em regulares e irregulares, dependendo da conjugação que apresenta. A regra geral é aqueles que seguem uma conjugação padrão de terminações, e aí são chamados dos verbos regulares. E quando eles não seguem essa regra geral, então eles são chamados de verbos irregulares, certo? Então, eles não seguem esse modelo de conjugação. E aí, quando a gente entrar lá no Simple Past e em outros tempos verbais, a gente vai ver que tem as regrinhas correspondentes ao Simple Past e os verbos que obedecem a essas regras são chamados de verbos regulares, certo? Então aqui tem alguns exemplos, não precisa se preocupar com isso agora, mas só explicando mesmo, bem assim, realmente dando essa pincelada para que você entenda a diferença entre um e outro, certo? E aí os verbos regulares, eles não vão seguir essas regras, eles vão mudar totalmente. Um exemplo desses verbos irregulares é o verbo to be. Então, no passado, ele fica was, e a outra forma também é o were, que você já viu, né? W-E-R-E. Então, was ou were. Vou até digitar aqui para você poder entender melhor aí sobre essa construção, né? Do verbo to be, no passado, ele fica was ou were. Ok? Então a gente está atento só para entender que realmente é algo que você já viu aplicado a esse assunto, de verbo regular e irregular. E aqui tem outros exemplos, não precisa se preocupar com isso agora, é só realmente para você entender aí sobre essa questão do que é verbo regular e o que é verbo irregular, certo? Então esse é o primeiro ponto. Ok. Aí quando a gente fala dos verbos em inglês, a gente tem vários tempos verbais, certo? Então, os verbos são parte fundamental de todo o processo de comunicação oral ou escrita. Então, ele constituindo uma importante parte do vocabulário de qualquer idioma. Os verbos permitem que seja possível situar um discurso no tempo, certo? Então, é para isso que o verbo serve, né? Então, em outras palavras, através da flexão verbal utilizada, conseguimos indicar se nossa comunicação se refere ao passado, ao presente ou ao futuro. E ainda a gente consegue
localizar, né, se a frase está na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Tudo isso também o verbo está envolvido, certo? E aí aqui tem alguns exemplos de verbos, né? Então, é isso aqui que ele está explicando, é uma listinha que ele dá e tal. É só uma pequena introdução para poder situar melhor você aí em relação aos tempos verbais, certo? Então veja que aqui nos verbos a gente já falou de alguns, né? O simple future com will, lá usando o verbo to be, a gente já falou. O future continuous também a gente já deu uma pincelada sobre isso, mas a gente pode revisar. E agora a gente vai para o simple past. Past continuous já foi. Present continuous também já foi. Simple present já foi. Então bora para o simple past. Vamos entender aí como é que funciona esse simple past, que é o passado simples. Então, o que ele expressa? Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. E quando ele é utilizado? São ações passadas já concluídas. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado, certo? Então, para reforçar o uso do simple past, a gente usa expressões temporais, que são essas indicações, essas pistas que dão a ideia de realmente um passado. E aí, eu já falei um pouco sobre elas, mas os advérbios são essas pistas, certo? Então, é você realmente se ligar no uso desses advérbios. Aí tem aqui em destaque algum desses advérbios, né? Por exemplo, aqui yesterday, que quer dizer ontem. Então, temos aqui a tradução da frase. Outros termos aqui também. The day before yesterday, que é anteontem. Last night, que quer dizer ontem à noite. Last year. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Last month, last week, esse last aqui ele é usado com várias dessas expressões aí. Ago é atrás. Então aqui nós temos os exemplos de frases, certo? Se você quiser pausar o vídeo para poder anotar, todas essas frases aqui estão no Simple Past. E aí como é que o Simple Past é formado? Então vamos lá. A formação básica do Simple Past é feita com o uso do auxiliar de nas formas negativas e interrogativas. Aí é aquela questão, né? Quando você trabalha no Simple Present, você aprendeu que os auxiliares são dois, do e das. E isso aí vai depender da pessoa e também da forma de discurso. Então, os auxiliares, esses verbos auxiliares, né? Do e das, são usados em quais formas verbais que você aprendeu lá no Simple Present? Na negativa e na interrogativa. Então, normalmente eles estão, geralmente, bem geralmente mesmo, nessas duas formas verbais. Então, veja, se você aprendeu bem Simple Present, você vai tirar de letra aqui o Simple Past. Então, e fica ainda mais fácil nesse sentido de auxiliar, por quê? Porque só tem um para todas as pessoas. Lá no Simple Present, não. Você tinha o das para as terceiras pessoas do singular e o resto era do. Que já era simples, né? Aí, quando você chega aqui no Simple Past, você só tem um, que é o did, ok? E usa na mesma configuração, negativa e interrogativa. Aí, quando é afirmativa, o que acontece? Vai acontecer umas regrinhas um pouco parecidas com o Simple Present, só que a terminação é que é diferente, que é esse ED aqui, ó. E ED ou D no final. Aqui é para verbo regular, certo? E a gente vai ver como é que funciona isso. Por exemplo, aqui, ó, com o verbo to dance, que é o verbo dançar. Veja, ele termina em E. E aí, ele entra nessa regra de verbo regular com acréscimo do D no final, na afirmativa. Então, é na afirmativa que você vai ter esses acréscimos aí, com uma dessas terminações aqui. Quando entra na negativa e na interrogativa, o verbo fica no infinitivo sem o to. Lembra que isso também acontecia quando você usava o auxiliar lá no Simple Present, o verbo ficava no infinitivo sem o to e o auxiliar aparecia porque o auxiliar já diz o tempo verbal, não precisa o verbo se conjugar para poder sinalizar qual é o tempo verbal. Então, é isso aqui que acontece, aqui são as formas negativa e interrogativa, certo? Ok. Exemplo aqui do verbo to fly. O verbo to fly é um verbo irregular. Então, quando ele entra na afirmativa,
ao invés dele seguir essa regrinha aqui, ó, do ED, IED ou D no final, ele vai para a forma irregular dele no Simple Past, que é realmente você vai assimilando com o tempo. Não é algo assim, que a palavra decorar eu não gosto muito não, mas é assimilar. Você vai assimilando que a forma dele é essa. E aí, essa é a forma dele na afirmativa. Quando entra na negativa ou na interrogativa, é simples porque ele volta para o infinitivo sem o to, e aí fica tranquilo porque o auxiliar já está lá para indicar o tempo verbal. Ok? Então vamos lá. Como é que se constrói na forma afirmativa, negativa e interrogativa no Simple Past? Se você aprendeu bem Simple Present, você vai tirar de letra aqui também no Simple Past, porque a construção é basicamente a mesma, certo? O que acontece? A ordem é essa: sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Isso aqui é numa frase afirmativa. Então aqui é o sujeito, o verbo principal, veja que ele acrescentou aqui com D no final, porque está na afirmativa, né? E aqui o complemento, ok? Então é dessa forma aqui que é formado a afirmativa no Simple Past. Aí na afirmativa é que vai entrar essas regrinhas de ED, IED e D no final. O verbo, quando é irregular, ele vai para a forma irregular dele, certo? Então, aqui, a primeira regrinha é quando o verbo termina em L. A gente já viu lá com o verbo to dance, o verbo to love também. Ele só recebe o D no final. Isso aqui é regra de verbo regular, ok? Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, aí você duplica a última consoante e acrescenta ED no final. É a regra que a gente chama de CVC. Parece até comercial, né? De venda de passagem, mas não é não. É CVC mesmo, consoante, vogal, consoante, que é a regrinha que você com o tempo vai assimilando também os verbos que aparecem nessa regra. Essa daqui é simples, por quê? Porque desde lá do Simple Present, você já fazia algo parecido, né? Só que aqui o final não é IES, é um final IED na afirmativa. Então, uma palavra terminada em Y precedida de consoante. Então fica studied, worried, cried, tried. Se a palavra termina em Y e é precedida de vogal, aí você só acrescenta na regra geral mesmo do ED, ok? Regra geral é acrescentar o ED. Isso aqui, ó, de acréscimo do ED no final é regra geral, certo? Só que só o D vai ser quando o verbo termina em E aqui quando o verbo termina em Y precedido de consoante. E aí tem essas outras regrinhas aqui, né, que eu falei para acrescentar. Quando o verbo é irregular, ele não possui forma padrão de formação, perdão, e não segue regra. Então é realmente por assimilação, repetição e que você vai absorver esse conhecimento, aprender esse conhecimento, certo? Então é fazer questões, ver exemplos de frases, e aqui está a listinha dos verbos. Um desses verbos você já viu, ó, que é o verbo to be. Ele é um exemplo de verbo irregular que muda, você vê, ó, a forma infinitiva dele é essa, ele muda praticamente todas as letras, né? Então, para poder virar a forma passada no Simple Past. Aí quando por exemplo, esse verbo aqui, o abide, que é permanecer ou sobreviver. O Simple Past dele é abode. Então, não é um verbo muito comum nas provas. Quais são os mais comuns? Esse daqui, ó, awake, become, begin, buy, come, do, go é bastante comum, have, make, say, sleep também speak take, write. Aqui eu vejo que ele colocou os mais comuns e de fato são bem comuns esses verbos, só não esse, abide, não é muito comum não. Enfim, a gente vai vendo isso nas questões e vai assimilando um pouquinho melhor, ok? Na forma negativa, o que acontece? Mais uma vez eu vou reforçar, se você aprendeu bem Simple Present, como é que se constrói,
você vai aprender bem também aqui o Simple Past, porque é basicamente a mesma ordem. Sujeito, mais o verbo auxiliar, tá vendo? Mais o termo negatório, mais o verbo principal, no infinitivo sem to, mais o complemento. Exemplo aqui, ó, sujeito, verbo auxiliar, termo negatório, verbo principal e complemento. Ok? Basicamente a mesma coisa. Forma interrogativa, o verbo auxiliar vem antes do sujeito, tá vendo? Não necessariamente no início da frase, mas antes do sujeito. Então, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal no infinitivo sem to e complemento. Ok? Beleza. A diferença entre o Simple Past e o Past Continuous. O Simple Past é uma ação passada que começou no passado e terminou no passado. Então, por exemplo, aqui, ó, you run in the marathon. Então, você correu na maratona. You did not run in the marathon. Você não correu na maratona. Então, a pergunta, né? Did you run in the marathon? Você correu na maratona. Então, são fatos que começaram no passado e terminaram no passado. Agora, o past continuous é uma ação contínua que ocorreu no passado. Então, ela está ocorrendo. Então, estava ocorrendo, né? É uma forma passada. E aí você já sabe como construir. Se você tem dúvida de como fazer o past continuous, volta lá na aula que a gente falou sobre o past continuous. Então, só relembrando um pouquinho aí, você vai usar o verbo to be de acordo com o pronome pessoal e o verbo principal ele fica na forma contínua, com ing, seguindo aquelas regras que você aprendeu lá quando a gente estudou tempos contínuos, ok? E aí qual é o sentido aqui do past continuous? Veja, é uma ação que estava acontecendo. Então, you were running in the marathon. Você estava correndo na maratona, certo? E aí entra aqui a parte negativa e interrogativa. Ok, então vamos lá, vamos fazer aqui essa questão para ver qual é a resposta. Então ele pede o seguinte: complete the following test using the correct past tense conjugation of the verbs in parentheses in English. Então ele pede para completar os espaços com as formas passadas dos verbos em inglês. Então você vai ver que tem muito verbo irregular aqui, certo? E a forma passada, past tense. Então past tense tem esse sentido de simple past mesmo. Veja que aqui é uma forma futura, tá vendo? O will. Aqui é no infinitivo sem um to. E aqui é uma outra forma que a gente vai aprender mais pra frente. Mas de cara a gente já vê que é a letra B. E os verbos, ó. Quero só que você observe a questão dos verbos. E também os termos, as expressões de tempo que foi usada no texto, para você perceber que de fato é simple past. Aqui, ó, last night. Last night quer dizer o quê? Ontem à noite. Então, isso aqui vai me sinalizar que, de fato, esse tempo dessa frase está ligado a um tempo passado, ok? Então, o verbo go, quando ele entra no passado, ele é um verbo irregular. No simple past, ele vira esse daqui, ó, went. Bem diferente, né? Muda totalmente, mas é essa forma dele aqui mesmo. O verbo dance a gente já viu, só acrescenta D, que ele termina em E, então danced. Eat é um verbo irregular, e ele fica assim mesmo, ate. Leave é o verbo partir, que quer dizer partir, e aí a forma irregular dele é left. Decide termina em E, então é decided, verbo regular, perdão. O verbo to see, a forma passada dele, eu acredito que a gente já tenha visto em algumas questões. É só essa daqui, ó, um verbo irregular. Verbo to get, muito importante, got, então, forma irregular passada dele. Take, o passado é took. E fall, que é cair, fell, a forma passada. Então, eu vou destacar aqui alguns termos, expressões de tempo que mostram realmente que essa frase, esse pequeno texto está no passado. A primeira eu já destaquei, que é last night. Vamos ver se tem mais alguma.
aqui, ó, a forma passada do verbo go, também dizendo. Ok. Então basicamente é isso aqui, você vê, né? Uma expressão de tempo já situa todo o texto aí. Então, qual é a tradução do texto? Ontem à noite a Susan foi para a casa dos amigos, perdão, para a casa não, para a festa de aniversário do amigo dela. Ela dançou com o namorado dela e comeu um bolo. Depois, eles partiram da festa. Susan e o namorado dela decidiram ir, perdão, e assistir um filme no teatro. Eles viram o novo filme do Transformers e depois eles foram para casa. Quando ela chegou em casa, Susan tomou um banho e fall asleep quickly. No caso caiu no sono rapidamente, né? Então tem esse sentido aqui, o verbo cair. Letra B. Ok. A próxima questão aqui trabalha um pouco com a questão da forma negativa. A forma negativa dessa frase aqui. Então pausa o vídeo aí, tenta fazer. Tentou? Ok. Então como é que a gente faz a forma negativa no Simple Past? Então, primeiro ele não diz aqui qual é o tempo verbal, né? Então você tem que saber que isso aqui, ó, é um verbo irregular, é o verbo to sell. O verbo to sell é o verbo vender. To sell é o verbo vender. E aí quando ele vai para a forma negativa, ele vira sold. Então, he sold his car last week. Então ele vendeu o carro dele na semana passada. Olha aqui, ó, outra expressão de tempo. Mesmo que você não soubesse que isso daqui é a forma passada do verbo, de um verbo irregular, né? Porque são muitos e tal. Pela frase, a expressão de tempo que você tem aqui, ó, esse last aqui já entrega que a frase ela está no passado, certo? Então, veja que não é tão complicado, né, quanto se pensa. Essa questão de identificar o passado. Expressão de tempo entrega bastante, certo? Então, estude elas, advérbios, é muito importante. Os que a gente já destacou nas aulas e tal, fique atento a eles, que eles vão dizer realmente, sinalizar para você o tempo verbal. E aí, você meio que também pode desconfiar qual é o verbo daqui, ó, porque você já vê, ó, que ele está sendo falado aqui, ó, na frase, exatamente na ordem em que ele aparece aqui. Veja, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Opa, então, aqui parece ser o nosso verbo na forma infinitiva, aqui está com S, né? Mas a forma infinitiva sem o tio dele é assim. Né? Então, realmente observar a questão, olhar as alternativas. A gente sabe o quê? Que na forma do Simple Past, o auxiliar é o does? Não, isso aqui é auxiliar do quê? Do Simple Present. O auxiliar do Simple Past é o did, para todas as pessoas. Então é muito mais simples do que o Simple Present, como eu havia falado. E aí o verbo principal fica na forma infinitiva sem o to. Então, qual é a forma infinitiva sem o to do verbo? Sell. Então, a resposta correta é a letra D de dado. He didn't sell his car last week. Ele não vendeu o carro dele na semana passada. Ok. Aí aqui pede para completar as lacunas com os verbos entre parênteses conjugados no Simple Past. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Aqui, nessa primeira, qual é a forma do verbo? To go. Went. Veja que está na afirmativa, não tem auxiliar. Aqui, ó, quando aparece esse not, ele está dizendo, é para pôr na negativa. Quando aparece aqui a interrogação, ele está dizendo, é para pôr na interrogativa. Então, são sinais, né? Se não tem nada disso, é porque é afirmativa. Certo? Então, ele está atento a isso aí. Ok, então o verbo to go fica went.
tá na afirmativa, é assim que ele fica. Então, she went to the shopping mall. Ela foi para o shopping. Na letra B, você vai ter que pôr na negativa. Então, Marissa, ou Marisa, aí vai entrar o que aqui? O auxiliar did e o verbo no infinitivo sem to. Ele já está aí no infinitivo sem to. Want. Então, só que aí você tem que colocar o que também? O not. Né? Então, Marisa didn't want a ride. Então, a Marisa não quis uma carona. Aqui não tem o termo negatório, não tem interrogação, então é afirmativa. Your parents equivale ao quê? A eles. E nem precisa fazer isso, né? Mas você só vai realmente dar atenção ao verbo. O verbo to make é um verbo irregular. A gente viu lá nas tabelas dos verbos irregulares, não sei se você anotou aí, mas ele é um verbo muito importante. A forma do simple past dele é made. Então, your parents made a cake. Seus pais fizeram um bolo. Aqui, ó, tá na interrogativa. Então, o auxiliar vai o quê? Antes do sujeito. O meu sujeito é o quê? Ó? You. Então, did you talk to his friends? Então, é assim que fica a nossa frase. O did vem aqui, ó, o auxiliar antes do sujeito. Sofia and Jane. Aqui vai ser o que? Na afirmativa. Lembra que isso aqui é um verbo irregular e ele muda de acordo com a pessoa. Sofia and Jane equivale a eles. Então, qual é a forma passada do verbo to be que eu uso para eles? Were. Were é isso aqui, né? Were. Ok, então, essas são as nossas respostas. Certo? Então, she went. Aqui, ó, ele dá a explicação. Se você quiser pausar, dar uma lida. Aqui também. Acredito que eu já tenha explicado muita coisa. E aqui também. Ok? Beleza. Aqui ele pede para assinalar a alternativa correta para o simple past dos verbos irregulares. Drive, forget e got. São verbos muito importantes. Aqui eu acho que ele se passou. É get. É com E, essa forma aqui. Certo? E aí, qual é a forma do simple past deles? É realmente você saber, por saber mesmo. Aqui não tem muito o que explicar não. Drive, a forma é drove. Forget, forgot. E get, que é essa forma aqui, ó, a forma passada é got. Assim, uma dica que eu dou, né, é porque o get ele tá aqui dentro, né? Então, você vai fazer a mesma coisa do get para mudar daqui para cá. Como assim, velho? Assim, ó. O verbo é esse, né? Forget. E aí você tem um outro verbo também, que é o get. Como é a forma passada de get? Got. Então, a forma do forget é forgot. É uma dica que eu dou, mas só para você assimilar melhor e lembrar, né, a respeito da forma passada. Certo? Então, só para você assimilar melhor aí. Dois verbos em um só. Então, dois verbos com a cajadada só. Então, ele pede o seguinte, ó, escreva a frase abaixo no simple past nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Veja, a gente já estudou isso aqui, né? É simple future, isso aqui. É um futuro simples. Então, vou aqui copiar essa frase para que você possa ver aqui. Aí, na forma afirmativa, como é que fica essa frase, né? Negativa e interrogativa. Primeiro de tudo, você tem que identificar qual é o verbo principal. O verbo principal é o verbo to go, tá vendo? Lembra que no simple future, no futuro simples, a ordem era sujeito, verbo auxiliar, o verbo modal, verbo principal e complemento? Pronto, então o verbo principal é o verbo to go. E quando eu vou para a afirmativa, na afirmativa eu não uso auxiliar, no simple past. Então, o meu verbo ele tem que ficar na forma passada. O verbo aí é irregular, o verbo to go. Qual é a forma passada do verbo to go? É went. Então, to go vai para
went. Então, she went to, aí vai o resto da frase, né? To the United States. Vou botar aqui. To the United States, ok. Forma negativa, como é que fica? A mesma coisa daqui, só que o verbo vai para o infinitivo sem o to, e aqui aparece o auxiliar com o termo negatório. Pode também aparecer ele abreviado, assim, certo? Então, pode aparecer. Só para você saber que tem as duas formas. She didn't. Interrogativa, auxiliar vem antes do sujeito, auxiliar do simple past é o did, e o restante da frase é she, o verbo principal go, no infinitivo sem to the United States of America, e a interrogação. Ok? E aqui você vai ver a explicação que eu acabei de fazer. E aí, se você quiser pausar e dar uma lida, tranquilo. Então, encerramos aqui a explicação de Simple Past, certo? E você vai ver muito a questão do Simple Past nas questões lá do concurso. E a gente vai trabalhar melhor a respeito disso, porque os verbos envolvem... isso aqui envolve o assunto de verbos, né? Que está aqui na nossa lista. Vamos aqui agora a mais alguns exercícios para poder fixar mais esse assunto do Simple Past, ok? Ficar algo mais claro para você. Então vamos lá, ele pede aqui o seguinte: escreva a forma correta dos verbos regulares, então veja, são verbos regulares, no passado simples. Então, vamos lá, o verbo aqui, por exemplo, um exemplo, né? O verbo to work. Veja que ele está no infinitivo sem um to, né? Então, você vai partir dessa forma aqui. Qual é a regra geral? Acrescentar o ed no final. Ok? Então, lembrando que essa forma dos verbos regulares no passado simples acontece em qual tempo verbal? Perdão, em qual forma do discurso? Na afirmativa. Porque na negativa e na interrogativa a gente usa os auxiliares. Tá ok? Então vamos lá. Aqui, ó, o verbo to work, nós já temos aqui worked. O verbo play, o que vai acontecer? Veja, é um verbo terminado em Y, ok? Mas ele é precedido de consoante. Então, se ele é precedido de consoante, ele entra na regra geral, que é acrescentar o que? O ed no final. O verbo to use, ele já tem o e no final, então ele vai ficar bem parecido com o verbo to love, que é o verbo amar. Só acrescenta o que? O d no final. Então vai ficar assim: worked, played e used. Então, são essas três formas. Ok? Worked, played, used. Ok. Pronto, aqui o que vai acontecer? Veja, entra em alguma daquelas regras que a gente colocou. Um verbo terminado em E, em Y, em CVC, não. Então entra na regra geral. É um verbo irregular? Não é. Então, asked, listen. Pronto, tanto listen quanto open, você vê que o verbo termina em consoante, vogal, consoante, certo? Só que, o que vai acontecer aqui? No caso do listen, eu acredito que ele não vai dobrar a última consoante. Por quê? Vamos só confirmar, ele não dobra não. Porque a sílaba forte não é a última. Então é listen. A sílaba forte é a penúltima. Michael, então quer dizer que eu vou precisar decorar isso, até a pronúncia? Não necessariamente, mas você vai assimilar. Você vai meio que, por assimilação, fazendo os exercícios, você vai assimilando e vendo quais são os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, e que não dobram a última consoante. Normalmente são verbos com duas sílabas, né? No caso do verbo listen, ele tem duas sílabas, les e o ten. Listen, então são duas, ok? Então o CVC acontece aqui na última, mas não é a tônica, então por isso que não dobra. Mas aqui aqui no open também, né? Open, você vê também, ó, CVC, mas a sílaba forte é no O, então open. Então, por isso que não dobra,
certo? Então é uma exceção que eu preciso colocar aqui para você saber também. E aí a resposta confirmou isso aqui, que de fato essa exceção existe. Então você pode tomar nota desses dois verbos aí que são exceções no CVC por conta dessa tônica, ok? Não ser na última sílaba. Pronto. Aqui o verbo to watch é um verbo regular, watched. Study, verbo terminado em Y, precedido de consoante, então a gente tira o Y e acrescenta IED, studied. E o stay é terminado em Y, só que precedido de vogal, entra na regra geral, stay. Ou ele é irregular. Eu acredito que ele é irregular, mas vamos confirmar. Vê, né? Até o professor não sabe tudo decorado, porque realmente os verbos irregulares é uma lista imensa e você vai assimilando aos poucos. Mas a gente vai vendo aqui. Ele é regular. O stay ele é regular. Ok? Então essas são as formas aqui. Todas servem para o que, gente? Afirmativa. Aqui, talked, cried e closed. Verbo regular, regra geral. Verbo regular terminado em Y, precedido de consoante, tira o Y e acrescenta IED. Verbo regular terminado em E, só acrescenta o que? D no final. Ok? Answer. Tenta fazer aí, se quiser pausar o vídeo. Então aqui, answered, need, needed e kicked. Então, answered, needed, kicked. Todos verbos regulares e entram na regra geral. Pronto, aí agora aqui a gente está trabalhando mais aqui verbos irregulares. A gente já viu alguns enquanto estávamos estudando. E aí, qual é a forma do simple past do verbo comer, verbo to eat? É ate. Beleza? Verbo to sleep, slept. O verbo have a gente já viu quando a gente estava estudando o verbo to have. A forma do simple past dele é had, para todas as pessoas. Verbo to take, passado é took. Buy, passado é bought. Pronto. Ok. Aí ele pede aqui para escolher a forma do verbo que completa corretamente as frases. Então você vê aqui, ó, a frase ela está no passado, você tem aqui algo que sinaliza isso, né, que é um advérbio de tempo. E você tem também o verbo nas três formas aí, né, no infinitivo sem o to, no simple present e no simple past. Ele quer o quê? No simple past, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho algo que sinaliza que de fato é no simple past. Então, ontem, Julian foi para a escola de carro. Então, é isso aqui. Ok, só a tradução aqui dos verbos, né, que eu esqueci de traduzir. Aqui é trabalhar, jogar, usar, perguntar, escutar, abrir, assistir, estudar, permanecer ou ficar também serve. Tal que é falar, chorar, fechar, responder, precisar e aqui é chutar. Okay. Que é comer, o verbo dormir, ter, pegar, comprar. Pronto, aqui é o verbo ir, né? A gente já viu. Pronto, aí aqui o que acontece? Temos na forma do infinitivo sem o to, temos uma outra forma que não estudamos ainda e temos essa forma aqui no simple past. Pronto, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que ver se a frase está realmente no passado. Como é que eu sei disso? Tem o auxiliar indicando. Lembra que o auxiliar ele é como se fosse o acessório que diz que você, por exemplo, você está numa festa social, você tem um acessório indispensável numa festa social, que é uma gravata, né? Então, o auxiliar é isso, ele dá essa sinalização dizendo, ei, a frase aqui está no simple past. Então, veja que o auxiliar, que é o did, ele está aqui, ó, sinalizando, a frase está no simple past. Como é que eu confirmo isso? Eu tenho aqui, ó, uma expressão de tempo, last night, que quer dizer ontem à noite, que também é algo que confirma que a frase está no simple past. E aí, na forma interrogativa, como é que fica?
Se eu já tenho algo que está indicando o passado, que é o auxiliar, o verbo precisa ir para o passado? Não. Qual é a forma do infinitivo sem o to, do verbo to see? É essa aqui. Então, por isso que ele fica dessa forma aqui. Então, a pergunta é, você viu o filme ontem à noite? É isso que está perguntando. Carol, veja, está na negativa aqui. Ok? Então, o verbo na forma infinitiva sem to é by. Se está na negativa, entra no mesmo raciocínio da interrogativa. O auxiliar já está dizendo que é simple past, o verbo não precisa ir para o passado. E ele vai para a forma infinitiva sem o to. Ok? Então, não comprou um novo carro. Essa é a resposta. Pronto, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, in this morning significa nessa manhã, às 9. Então, o que acontece aqui? Nesse tipo de questão aqui, eu acredito que cabe as duas respostas. Tanto no simple present, dizendo a escola abre às 9 nessa manhã, no sentido de futuro bem próximo. Então, o simple present pode ser usado nesse sentido. Ou, nesse caso, pode ser também o simple past. A escola abriu às 8 nessa manhã. Então, para mim, as duas respostas servem. Certo? Então, opens, por que fica opens? Porque escola equivale ao pronome it. E aí, na terceira pessoa do singular, o verbo to open fica conjugado dessa forma, no simple present. Se você tem essa dúvida, volta lá no simple present para poder rever um pouco disso. Mas, se for a forma passada, é só acrescentar o ed. Lembrando que o radical desse verbo é isso aqui, né? A forma dele infinitiva sem o to. É a forma que não muda, percebe? Então, tanto no simple present quanto no simple past, permanece o mesmo o radical. Percebeu? Ok. Aqui na o que acontece? É até uma dica do teacher, né? Quando vir um to assim e vir um verbo logo em sequência, ele vai ficar de fato de forma geral, viu? Estou falando isso de forma geral. Ele vai ficar no infinitivo mesmo. Sem o to por quê? Porque o to está aqui. E aí o to, ele, se isso for um verbo, né, ele infinitiva o verbo, entende? Na língua inglesa. Então, o verbo ele não pode ficar aqui no passado. Independente do tempo que estiver, gente. Se esse to aparece antes do verbo, o verbo precisa vir no infinitivo. Por quê? Porque ele já tem o to ali e aí vai ficar numa forma infinitiva mesmo. Certo? Então, o passado ele está sendo indicado aí por duas ideias, né, nessa frase. É muito importante eu mostrar esses sinalizadores das frases para você, para que você possa se localizar em relação ao tempo verbal em que a frase está, certo? Então, esses sinalizadores são fundamentais. Qual é o primeiro sinalizador aí? É when. Esse when quer dizer quando. Então, se você joga um when aí, que a gente já aprendeu, né, nesse caso aí, esse when é um pronome relativo, e ele está aí fazendo uma referência ao que? É um tempo. Então, quando, e aí esse tempo, ele é um tempo que? Passado. Por que eu sei disso? Porque o verbo to be está no passado, tá vendo? Então, she was 22 years old. Quando ela tinha, no caso, quando ela era, né, no inglês, a idade é uma questão de ser. Então, quando ela tinha 22 anos de idade. Então, é isso que está dizendo aqui nesse complemento, e se você vê que isso faz de fato uma referência ao passado. Isso é um grande sinalizador para dizer que a sua frase está no passado. Mas mesmo a frase estando no passado, o verbo to drive aqui, ó, que é a segunda opção, ele fica no infinitivo. Por quê? Porque tem um to aqui indicando essa forma, jogando esse verbo, na verdade, para o infinitivo. Agora, antes disso, não. Bia. E aí entra a forma aqui do verbo to learn, que é o verbo aprender, na forma do passado, do simple past, que é o ed. Então, Bia learned to drive. Ok? Então, a Bia aprendeu a dirigir. Veja que até no português o verbo ficou no infinitivo, né? Dirigir. Ok? Beleza, então deu para entender um pouquinho aqui a respeito das regras
essas questões das sinalizações, do tempo verbal. Então deu para clarear um pouco mais, né? Quando entra a questão do pronome interrogativo, que eu quero mostrar aqui para vocês isso, o que acontece? Né? Só entender que não necessariamente o auxiliar na interrogação, né, na frase interrogativa, o auxiliar vai vir no início, porque pode vir com pronome interrogativo. E qual é o pronome que simboliza onde? Onde a gente já viu, né? Where. Isso vai ser até uma revisão um pouquinho de pronomes interrogativos. Então não pode ser nem quando e nem porquê. E vamos ver a construção da frase. Tá correto? Tá. When did you go yesterday? Verbo no infinitivo sem to, auxiliar antes do sujeito. E aqui é um termo que confirma que de fato é o tempo passado, quer dizer ontem. Ok? Aqui, ó, o que não é nem when e nem who. Who é quem. Opa, saiu aqui. Who é quem e when é quando. What quer dizer o que. Então, what did you have for lunch? Então, o que você... Aqui é no sentido de ter mesmo. Quando a gente quer dizer em relação a uma refeição que alguém comeu, no inglês é have mesmo. O sentido é o que você teve no café da manhã. E está correta aqui a construção. Quando? Qual é o pronome interrogativo que quer dizer quando? When. E veja que a construção está ok. Então, quando você foi a Londres? Para Londres, né? Aqui, ó, porquê? Qual é o pronome interrogativo do porquê? How é como. Which é o que, quando tem duas opções. Ou opções. Why é porquê. Então, why did you quit your job? Então, por que você saiu do seu emprego? Quit quer dizer interromper, né? Tem esse sentido de interromper e parar. Então, dá essa ideia de realmente sair do emprego. Aqui, como Julian terminou a tarefa tão rápido? Qual é o pronome interrogativo? Quer dizer como? How. Então, como Julian finalizou, finish, the task so fast. Então, aqui é o verbo finalizar, o verbo terminar. Ok? Beleza. Então, a gente viu aqui como é que é a construção do Simple Past. E, assim, até do Simple Present também segue esse mesmo raciocínio, viu? Então, ele segue essa mesma ideia aqui de construção. O pronome interrogativo, o auxiliar, o sujeito e depois o verbo principal e o complemento. Então ele vai seguir muito essa ideia aqui. E a gente vai ver agora um pouquinho as questões de concurso, para ver como é que isso funciona nas questões de concurso. Agora você já sabe, por exemplo, nessa questão 6 aqui, que esse forgot, aqui a gente viu uma questão, né, com esse forgot, é um passado, é um tempo passado. E aqui, ó, você vê que a pergunta usa um auxiliar do Simple Present, ou seja, é o acessório que sinaliza que é o Simple Present que está aí, e o verbo no infinitivo sem o to, mas olha aqui o auxiliar sinalizando. Então é algo assim que você precisa estar atento, porque os auxiliares, porque o auxiliar é o acessório que diz qual é a festa que você vai dançar na questão, entendeu? Assim, botando entre aspas. Então você tem que estar realmente atento a isso. E o verbo está no passado aqui, então se ele está no passado, não tem como ser essa resposta. Percebe como facilita um pouco mais? E aí ele traz o seguinte, ó, escolhe a alternativa que melhor interage com a oração dada. E a oração, no caso a frase, que tem o verbo, né, chamada de oração, é how do you do? Então, como você faz? Então é isso que ele está falando aqui, how do you do? Então, how do you do? Como você faz? Aí, vamos ver o contexto, viu, gente? Eu eliminei aqui porque a frase está no Simple Present, mas vamos ver o contexto, porque às vezes, pelo contexto, você consegue até responder o passado, de repente, aqui. Vamos lá. Aí a pessoa responde na letra A. Eu esqueci. Faz sentido, mas vamos ver as outras. It is easy. Então, é fácil. Certo, mas isso não responde, né? Como é que faz? How do you do? A pessoa pergunta how do you do, a outra pergunta também how do you do. Essa interação aí não está muito boa.
Aí a letra D aqui pode dizer I don't know. I don't, eu não. E know, o verbo to know é saber, eu não sei. Na letra A a pessoa responde but I don't, mas eu não. Não faz muito sentido. As que fariam mais sentido seria a letra A, I forgot, que é eu esqueci, ou I don't know, porque estaria concordando inclusive com o tempo da frase, né? Eu não sei. Então, ou a letra A ou a letra D. Uma dessas duas. Então vamos ver lá nas questões de verbo. Questão 6, 38. Questão 6, letra C. Então é I don't know mesmo. I don't know. Espera aí que eu acho que ele se equivocou aqui. 191, vamos só ver aqui. Questão 6. Ele está colocando aqui como letra C, mas não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ser essa mesma pergunta aqui. Né? Para mim, faria sentido ou a letra A ou a letra D, certo? Então, o teacher discorda um pouquinho desse gabarito, mas você entendeu o porquê, né? Então, how do you do? Como você faz? A pessoa poderia responder o eu esqueci ou eu não sei, certo? Beleza. Vamos lá, então, pensar aqui qual questão a gente pode responder. Aqui, nós temos a questão... A questão 18 aqui, ela mexe um pouquinho com Simple Present, certo? A gente está vendo mais Simple Past, né? Então, veja aqui a questão do Simple Past. Na questão 8, que ela trabalha um pouquinho a questão do Simple Past. Vamos lá. Questão aqui que ele não se preocupa tanto com a questão de você saber o pronome relativo que vai ser usado, porque em todas pode ser usado, né? Tanto o who quanto o that. É uma frase sem vírgulas, então o that pode ser usado também. Lembra que o that é um coringa, né? E aí você vai só realmente pensar se você vai colocar isso no sentido passado, porque aqui esse verbo aqui, o thought, é o passado do verbo to think, ele é um verbo irregular, certo? Então, ou vai ser no tempo passado ou no presente, certo? Então, veja, o que vai te sinalizar isso, né? Se vai ser um passado ou um presente. Primeiro de tudo são as expressões de tempo, que eu já falei. As expressões de tempo, elas sinalizam sobre essa questão, se é um passado ou um presente. Algumas eu já destaquei, né? Last night, last week, yesterday, são expressões que remetem ao passado. Verbos to be também, os verbos da frase, se eles estão no presente ou no passado, tudo isso também indica. Então, se você olhar para essa frase aí, você tem algum verbo? Você consegue detectar algum verbo aí? Sim, e é justamente esse verbo que eu estou falando, verbo to be. Olha ele aqui. Então, ele sinaliza que a frase está o quê? Aparentemente no presente, né? Então, se você fosse só por isso, você já meio que eliminaria várias alternativas aí, né? A letra A, a letra B, aí sobrando a letra C, D e E. Aí você vai, no caso, ver qual é o sentido. Se aqui primeiro vai vir um verbo design ou se vai vir um verbo think. O verbo think é o verbo pensar. O verbo design é o verbo desenhar. Né? Pode ter até, inclusive, no sentido de planejar. Né? Então, mas o think está mais ligado ao sentido de pensar ou de achar, de ter uma opinião. Certo? Então, nesse caso, se a gente colocar aqui primeiro think, né, você teria que traduzir. Então, pessoas que pensam que a perda de peso é um empreendimento temporário, aí a gente entra aqui, design a lifelong action plan. Desenham ou planejam um plano de ação
um plano de ação, no caso, né? Então, a longo prazo. Então, veja se isso faz sentido. Então, você vai muito pelo sentido, né? Então, se a pessoa pensa que a perda de peso é, é um empreendimento temporário, ela vai planejar um plano de vida longo, ou elas não pensam, no caso aí, né, que é o outro sentido aqui. Eu estou entre a D e a E, certo? Porque são as opções aqui que mais tão semelhantes e que destoam. Normalmente a resposta ela vai estar mais indo por essas afirmativas, né? Então elas estão semelhantes porque tem a mesma resposta aqui. Aqui é que destoa, né? Então essas pessoas que pensam que perda de peso é algo temporário, elas não se importam com no caso em planejar, né? Acerca do planejamento de uma vida a longo prazo, né? Um plano de vida a longo prazo. E de fato faz mais sentido a letra D, por quê? Porque a perda de peso é algo temporário para essas pessoas, e se elas pensam isso, elas não estão realmente se importando com acerca dessa questão, né, do planejamento de um plano de vida a longo prazo, entende? Porque para elas a perda de peso é algo temporário e depois elas vão voltar ao peso novamente, entende? Mas as pessoas que pensam que é algo, né, não é temporário, então elas têm esse plano. Você entende então o sentido que está, no caso, fazendo aí a letra D? Então a D de fato está fazendo mais sentido, ok? Então veja como o entendimento aí, né, do presente e do passado, eles ajudaram aí um pouco a responder essa questão. Ok, beleza. Aqui na 14 é Simple Present. Veja que eu estou revisando tanto o Simple Present quanto o Simple Past. Ok? Então os dois são importantes aqui e eu estou interagindo entre os dois mesmo para que você consiga entender melhor. Beleza, então vamos lá. Aqui essa daqui é Simple Present, vamos ver se tem alguma aqui relacionada a Simple Past. Ok. 36, veja, os verbos eles estão no Simple Past. Stood e o verbo felt. Aqui ele quer que você saiba, né, o infinitivo desses dois verbos. Então é meio que realmente decoreba. Então veja que são verbos importantes. Eu só estou destacando essa questão aqui para que você anote esses verbos, porque são verbos importantes. Stood vem do verbo to stand e felt vem do verbo feel. E veja que pode confundir com esse verbo aqui, ó, fall, que a gente já viu numa questão, que é o verbo cair, e a forma passada dele é só troca o E pelo A. Né? Você tira o A e bota o E aqui, fica fell. Então aqui, ó, essa é a resposta da 36, tá ok? Só para reforçar. Escolha a alternativa que responde corretamente a pergunta apresentada. Então veja, Simple Past. What order did he receive? Então, o que ele está perguntando aqui? Qual ordem ele recebeu? Certo? Então, o passado entra aqui. Ó. O verbo to receive é o verbo receber. Então, veja que a ideia, no caso, é girar em torno disso, dessa ideia da ordem que ele recebeu. E aí, entendendo isso, você entra aqui na ideia da questão como realmente tentando traduzir o máximo possível para poder absorver e ver, inclusive, ó, que os verbos estão no passado ou no particípio, né, que é a mesma construção do Simple Past. Então, o que é o particípio? Eu já falei isso numa aula. São os verbos, né, no final terminado ado, edo e ido. Verbos regulares, né?
Então, he ordered, no caso aqui o verbo to order, que é esse verbo aqui, ó. Tudo bem, aqui ele apareceu como um substantivo, né? What order quer dizer qual a ordem. Mas o verbo também existe, é o verbo to order, que é o verbo ordenar, ou pedir também, né? Mas está mais para uma ordem mesmo, ou ordenar. Então, no caso, qual ordem ele recebeu? Se ele recebeu a ordem, ele foi ordenado, ele não ordenou, né? Então, aqui, na letra A, ele está dizendo que ele ordenou. Só que isso não faz muito sentido. Agora, na letra B, diz, ele foi ordenado a parar de fumar, só que a ordem não está certa aqui. Fumar tem que vir no infinitivo e o to, na verdade, vem antes. Então, veja que a ordem seria, no caso, eles ordenaram a ele, aqui o pronome objeto, ó, se referindo a ele, to stop smoke, a parar de fumar. Só que to stop smoke, só que o smoke aqui ele tem que vir substantivado, né? Então, a resposta correta eu acredito que seja a letra E, porque de fato é o que faz mais sentido para essa ordem. Ele foi ordenado a parar de fumar. Né? O que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte, na verdade, é no uso do auxiliar, que está aqui, está vendo? Simbolizando um simple past, os verbos que estão com o ed no final. Eu sei que a construção talvez não faça muito sentido para você, porque a gente não viu o assunto de voz passiva, mas a ideia seria mais essa mesmo, de você entender isso e também com o uso de particípio, certo? Então, a gente vai ver particípio mais destrinchado mais pra frente, mas a ideia é isso aí, ok? Beleza. Na aula que vem a gente vai ver mais questões a respeito de Simple Past, certo? Eu acredito que a gente vai fixar melhor a respeito desse assunto. Eu espero que tenha ficado mais claro para você. E, teacher, eu desejo ótimos estudos. Tudo de bom. Valeu!